Estamos aqui para a gente bater aquele papo despretensioso. E despretensioso por quê? Porque nós não temos nenhuma pretensão aqui de falar sobre a arte de relacionar-se a dois. Então, vocês estão chegando aqui e a gente está começando a convidar vocês justamente a trocar informações, dúvidas, o que é essencial, o que é importante nessa arte de relacionamento a dois. Prometo que eu não tenho aqui nenhuma tese a defender e essa arte de relacionar-se, nós vamos, na verdade, buscá-la por toda uma vida. Relacionamento é uma construção, então nós vamos construindo e isso que nós estamos fazendo agora é porque, apesar de todas as preocupações com essa pandemia, nós temos tempo agora para pensar na vida e isso pode, de alguma forma, não muda o que vem acontecendo nesse período. O que passou, o que tá acontecendo conosco é preocupante, mas muda muito a depender de nós, como vai estar a nossa vida, como vão estar nossos relacionamentos, nossos valores, nossas prioridades depois dessa pandemia. Então é esse papo. Estamos aqui já, com Marília, Rafaela chegando. Olha aqui, Thalita também. Que bom. Então é um convite exatamente para isso. Cecília, irmã de Fernanda, que vai estar hoje conversando conosco. Hoje vocês vão conhecer duas amigas importantes e que têm muito a falar sobre relacionamento a dois. Assim como eu, elas têm mais de 20 anos de casadas e nós já conhecemos umas às outras. São casais que se conhecem há muitos anos. Desde o início desses casamentos, praticamente a gente se conhece e a gente vem construindo etapas, vivendo fases difíceis, fases mais fáceis. E hoje eu convidei para que vocês também conhecessem Fernanda e Clênia, tá? Então, Fernanda, esposa de Paulo, e Clênia, esposa de Itiel, elas vão estar hoje aqui compartilhando também. Então, são muito queridas e elas têm muito a nos ensinar, tá? Então, vamos começar conversando. Lucinha já chegou, Vanusa, Fatinha. Que bom, Débora chegando aqui. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vanusa, Vanisa também. Então, sejam bem-vindos. A Aline chegando, a Aline que esteve conosco sábado passado, Gil. É isso, a gente vai falar, Isabela, Tito tá aí. Então, nós estamos conversando sobre vida, sobre relacionamento a dois. E eu reforço que não existe o pulo do gato, que alguém tem a fórmula perfeita. Na verdade, nós estamos nessa vida tentando aprender muita coisa. E hoje nós temos aqui até que aprender a desaprender muita coisa, né? Então, essa é a conversa que a gente vai ter aqui, despretensiosa. Fiquem à vontade para concordar, desconcordar. Tem Fátima aí do Rio de Janeiro chegando também. Que bom. Então, vamos aqui conversar, Aida. Eu queria começar compartilhando com vocês um livro que eu acho fundamental. É de Emerson Eggerichs, um psicoterapeuta americano. E ele criou essa teoria em 2009 e é muito bem aceita na terapêutica de casais. E nessa teoria ele fala, o nome do livro, para quem tiver interesse, é Falar e Ouvir. Para ela, amor, para ele, respeito. Nesse livro, Emerson fala de que o homem se sente amado numa relação quando ele se sente respeitado. Ele precisa do respeito como uma validação. A mulher, ela se sente amada quando ela ouve palavras de amor. Ela é validada pelo ouvir. Então, esse ciclo insano pode também ser construído quando nós temos uma decodificação na comunicação falha, que essa é, vamos dizer, como psicóloga de casal, eu digo que essa é a falha mais comum que nós incorremos, falha de comunicação.
E às vezes a gente quer que o outro deduza aquilo que a gente quer comunicar. E cada pessoa vai decodificar de acordo com a sua personalidade, seu temperamento, seu histórico familiar, todo o seu, vamos dizer assim, sua construção de tríade cognitiva. Que o que é isso, né? Vocês já sabem, a gente tem falado. A tríade cognitiva é fundamentalmente a percepção que eu tenho do eu, como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu vejo a situação ou as situações. Então, a partir da percepção do eu, do outro, das situações, eu monto, né, a minha percepção de vida, de pensar, de sentir, de agir e construo a partir disso o que a gente chama de padrão de comportamento, que é o nosso funcionamento. E cada qual traz para dentro de um relacionamento seus padrões que foram influenciados pela sua família de origem típica. E aí, vamos lá. Nessa teoria de Emerson, ele fala da comunicação, dessa decodificação, e ele fala do ciclo insano. Como é que se instala o ciclo insano? Quando o homem se sente desrespeitado, ele fala palavras de desamor. A mulher se sentindo desamada, ela desrespeita. E ele se sentindo desrespeitado, fala palavras de desamor. E aí ela desrespeita. E se instala, então, uma construção de um ciclo insano. Isso é muito comum e você pode dizer assim, Josi, como é que isso acontece? Vamos para um exemplo bem básico. Vamos imaginar que a gente não usasse GPS, que não é o caso, mas era assim, mais ou menos, uma mulher e um homem estavam procurando um endereço. Como é que esse desrespeito acontecia? A mulher queria assim, para, e eu já fiz isso. Para que eu vou perguntar aqui no posto de gasolina onde é essa rua. Para. O homem naquele momento, ele não quer parar, ele passa direto. E a mulher, por que não pergunta? Se perguntasse a gente já tinha resolvido. E ele naquele momento começa a ficar irritado. Como é que muitas vezes ele trata? Com desamor. Se instala o ciclo insano. Onde foi o input? Onde foi esse gatilho? Na hora que a mulher, ela demonstrou esse desrespeito, foi quando ele decodificou, eu sou muito babaca mesmo, porque eu não sei achar o endereço, então ela não confia em mim. Ela não me acha suficiente, né? E aí, o que é que ele faz? Na medida que ele não é validado, não se sente amado, porque o respeito para o homem é como se fosse um código de se sentir amado, de se sentir valorizado. Ele fala palavras de desamor. E aí a mulher vai o quanto esse ciclo insano, ele é prejudicial. Ele se instala numa relação. O contrário, segundo Emerson, esse terapeuta americano, ele diz que existe também uma relação saudável quando se instala o ciclo energético, que é o funcional, é uma relação assertiva. Como é que essa relação se torna assertiva? Quando nós melhoramos os códigos de comunicação. Por exemplo, pegando bem esse exemplo do desrespeito, desafeto, desamor, desrespeito. Na hora que nós podemos dizer para o outro, né? E aí eu estou falando agora do ciclo energético, que é o funcional. Eu confio em você, você é capaz, escolha do seu jeito, eu confio na sua decisão. Na hora que, especialmente, a mulher fala isso, o homem se sente seguro nessa relação e provavelmente, ele vai ter muito mais habilidade, mais facilidade de falar palavras de validação, de parceria. E aí a mulher vai se sentir amada, ela respeita mais. Se instalou então o ciclo funcional, que ele chama do ciclo energético, totalmente oposto do ciclo insano. Percebem que relacionar-se é uma grande arte? Nós não falhamos em grandes erros, nós falhamos em pequenos erros. Nós vamos construindo uma relação cronicamente adoecida quando nós instalamos esse ciclo de desrespeito. O desrespeito pode ser também através de violência psicológica,
de ciúme manipulativo. Eu desrespeito o outro com a indiferença, com a frieza, né? Eu desrespeito o outro quando eu sou egoísta, egocêntrico, as minhas prioridades, elas são, vamos dizer, elas são prioridades dentro da relação, e o outro tem que, para estar comigo, tem que se adequar. Então, isso tudo é o que a gente chamaria também de desrespeito. E aí o outro, para estar nessa relação, vai fazer o quê? Estala o ciclo insano. Eu me sinto desrespeitado, então eu vou ter muito mais dificuldade de falar palavras de amor, e aí eu não sentindo amada, eu desrespeito mais e essa relação adoece. Ou ela morre. Muitas relações morrem. E às vezes elas morrem ainda o casal estando junto. Eles vão perdendo a parceria. E não necessariamente eles podem deixar de fazer sexo. Que inclusive fazer sexo, para muita gente, inclusive, sempre foi assim. Para muitos, sexo se faz até com estranho, não é? Então, sexo não é sinônimo de parceria. Então, nesse livro que a gente está falando aqui, né? Falar e ouvir, para ela amor, para ele respeito, a gente fala exatamente dessa importância. Tem vários livros que vocês podem buscar aí. Tem um livro muito interessante também, né? Que a gente até falou nele noutra live agora, que é o livro de Gary Chapman, que são as 5 linguagens do amor. Então, gestos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação, presentear com valor afetivo. São 5 linguagens que nós também podemos demonstrar para o outro. Mas aí entram as diferenças de temperamento, de personalidade. Às vezes, um tem mais facilidade, né, de demonstrar, segundo Gary, uns têm mais facilidade com o tempo de serviço, divide tarefas domésticas. Super necessário agora nesse período de pandemia, tem sido uma grande queixa dos casais, né? O estresse, dividir tarefas de crianças online agora, a escola entrando dentro da casa, casa virando trabalho, os espaços invadidos, falta da privacidade. Então os casais precisam de muita assertividade. E o que é essa tal assertividade? É justamente compreender o outro, saber o momento de falar com o outro, o tom com que eu falo, o modo, e saber exatamente comunicar aquilo que eu estou sentindo sem agredir o outro, sem desrespeitar o outro, com atitudes, com palavras, com indiferença. Isso é assertividade, é saber comunicar-se verbalmente, o corpo também fala, isso é assertivo. Então, nessas 5 linguagens do amor, que já seria esse segundo livro também muito interessante, né? Alguém está pedindo o nome do livro, e é As 5 Linguagens do Amor, que eu estou falando agora, tá? De Gary Chapman, que é uma teoria de 92, bem interessante para a gente, enquanto terapeuta de casal, eu tenho usado muito, porque muitos casais esbarram exatamente em não decodificar, porque aí depois tem tudo a ver, por isso que eu estou fazendo esse link com aquele outro livro que a gente falou, de Emerson, que é exatamente o ouvir e falar, amor e respeito. Porque quando a minha linguagem de amor, o outro cria expectativas que eu tenha que usar a linguagem que a pessoa lá espera, aí eu posso frustrá-la, porque eu não vou corresponder à expectativa dela. Mas é o meu modo, é a minha linguagem de amor. Tem casais que eles têm muito mais facilidade com a linguagem, por exemplo, do toque físico. É muito bom, o casal, né, tem essa sincronia, mas às vezes um tem mais dificuldade com o toque físico, mas tem muita facilidade com as palavras de afirmação, de elogio, de incentivo, de validação. Já outros têm mais facilidade com a questão do presentear, para a pessoa é um simbólico, né? E aí o outro não entende, tá querendo me presentear porque tá me enganando, porque não quer conversar, aí me presenteia. Mas às vezes é uma dificuldade que o outro tem com a fala, já o outro tem muita demanda de fala. Aí onde entram as diferenças de temperamento. E que nessa pandemia, todos esses conflitos, se eles já existiam, eles ficaram mais evidentes.
Vocês percebem? Porque nós passamos a ter muito mais tempo de convivência que não tínhamos. Então, muitas vezes a gente fugia através do excesso de trabalho, que é um dos fatores adoecedores de uma relação, entre outros fatores. Mas esse excesso, tudo que é excesso, faz mal de alguma forma. Então, como os casais eles não estavam convivendo tanto, eles não estavam se chocando com as diferenças de temperamento, com as tarefas domésticas, as crianças estavam sendo, né, educadas e acompanhadas pela escola, as crianças estavam nas atividades extracurriculares, escolares. Então, o casal às vezes tinha até mais tempo de retroalimentar a relação, saindo com amigos, fazendo esporte fora de casa, né? E aí agora nós vimos essas demandas reestruturadas, tudo que era muito para fora, comer fora, trabalhar fora, encontrar amigos fora, né? Passou a ser dentro. Trabalhar dentro, os amigos têm que ser os de casa, a convivência, restaurante vira casa, trabalho vira casa, escola vira casa, e esse loco, que é o loco da escola, aliás, da casa, que era o canto de fazer nada, vira o canto de fazer tudo. É outra discussão que a gente não vai entrar aqui. Mas então, eu trouxe também, né, além desses 2 livros, a gente não tem pretensão, mas eu trouxe algumas dicas para quem está num relacionamento, para quem não está. Eu trouxe alguns mitos sobre relacionamento. Mas antes de falar desses mitos, eu queria chamar Fernanda. Fernanda, ela é advogada. Fernanda, assim como eu, como Clênia, tem 20 anos de casada, e uma tem 21, outra tem 20 e um pouquinho, mas a gente tem mais de 20 anos de casadas. Tem 2 filhas, uma já na faculdade, outra na escola. E Fernanda tem muita experiência, né, para nos ajudar a trazer agora para a prática algumas reflexões sobre essa arte de relacionar-se. Então, vou chamar primeiro Fernanda. Ela já chegou aqui. Então, é uma grande amiga, amiga das dificuldades, amiga das horas fáceis, amiga que incentiva. Ela já está aí. Oi, Ah, tá amiga, ouvindo? tá tudo ok. Então, vamos lá. Cecília está aí, Poliana, todo mundo aí na torcida para escutar o Só um que pouquinho, que travou um pouquinho o seu. Pronto, tá ótimo. tá bom? Agora tá. Então, tá todo mundo aqui querendo agora trocar figurinhas com você também, Fê. Então, Tá. eu já te apresentei, já disse há quanto tempo que você é amiga, né? Assim como nós, eu, você e Clênia, já participamos do mesmo grupo de casais, já temos muito. E eu queria agora compartilhar. O que é que você acha essencial na prática para a gente não só construir um relacionamento, mas manter esse relacionamento ano após ano? O que é que você acha importante? Oi, em primeiro lugar, estou muito honrada de você ter lembrado de mim, né? E você é uma amiga que eu amo muito e todo mundo sabe, e estou muito feliz, assim, de você ter lembrado de mim. Josi, assim, é, eu acho que cada casal tem uma realidade, né? Então, eu creio que não exista uma receita, como uma receita de bolo, como você bem falou. Mas eu acho que tem algumas diretrizes gerais que são, assim, aplicáveis a quase todos os casais, né? Eu posso falar da minha experiência, né? De como que foi para mim, né? Essa questão da quarentena, né? Primeiramente, eu acho que ela só pode revelar algumas arestas que já existiam, que agora ficaram mais evidentes, porque a gente está obrigado a ficar juntos o tempo inteiro, né? Não temos os nossos escapes, que pode ser o trabalho, né? Como você bem falou, na hora que a gente sai para trabalhar, a gente descansa um do outro, né? E aí e aí a gente até valoriza quando a gente tem uns problemas e leva as topadas da vida, né? De colegas que não nos amam, que são só colegas, é que a gente vê assim, nossa,
realmente é melhor levar uma topada de quem me ama, né? Então, eu acho que a quarentena só evidencia mais isso aí. E aquelas coisas clichê que a gente sempre fala, do respeito, do diálogo, não são clichês, são realidades. Você mostrou aí que, cientificamente falando, são chaves para um melhor relacionamento, né? Então, eu penso que não só na quarentena, mas sempre, eu acho que a gente tem que observar o seguinte: se tá ruim, porque tem gente que diz que melhorou. Até ouvi algumas pessoas comentando assim: ah, nossa sintonia aumentou agora na quarentena. Mas muitos casais têm vivido em estado de guerra, né? Porque não se aguentam, porque passam 24 horas dentro de casa e compartilhando os problemas de fazer tarefa de escola, de arrumar casa, de não ter um escape, de tudo. Mas assim, Josi, eu penso que se a quarentena está revelando isso, né? Então, pega esse limão e faz uma limonada bem geladinha, né? Porque eu acho que a gente tem que tentar consertar, né? Não é Fazer uma esperar. faxina, né, Fê? Pois é, eu acho que tem gente esperando a quarentena acabar para entrar com pedido de divórcio. E não é assim. Sinceramente, eu acho que é um momento que a gente pode rever onde é que a gente pode melhorar. Porque a gente um dia já teve um projeto juntos e quando a gente casa querendo que dê certo, né? Então, eu penso que isso aí pode ser ajustado. Eu acho que a gente tem que tentar ajustar, porque dificuldade com quarentena ou sem quarentena sempre vão existir, né? E, E e assim, Fê, falando dessa questão saindo um pouquinho da quarentena, porque nós estamos, como Daiana está dizendo, nós estamos reaprendendo. Na verdade, né, nós não. Todos têm dito que muita coisa não será mais igual e não será mesmo. E essa oportunidade, como a Daiana está dizendo, de reajustes, de faxina. A gente está fazendo faxina em tanta coisa prática na nossa casa e não adianta ter uma casa bonita. De fato, nós precisamos, e quem está dentro precisa de um lar bonito. E eu sim, acho que nós estávamos, eu quero ouvir você, a gente estava investindo muito, né, em reforma de ambientes, em design de interior, né? Nós estávamos investindo muito em viagens, em trocas de objetos, mas acredito que essa pandemia agora, ela nos iguala, porque, por exemplo, nem viajar, nós estamos viajando. Nós não estamos agora com cabeça, nem com prioridade, e às vezes nem com dinheiro mesmo, obviamente, para fazer troca de nada. Nós podemos trocar a nossa qualidade de vida por uma melhor, apesar das circunstâncias. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. E eu queria te dizer assim, como é que você vê a questão de valores? Que valores podem nos ajudar a sair pessoas melhores, famílias melhores, depois de tudo isso? Essa casa interna, como o Gil está dizendo. O que é que você acha? Que valores eles vão nos ajudar? olha, eu vejo em primeiro lugar o companheirismo, né? Porque a gente está precisando ser companheiro, porque a gente está com uma série de dificuldades que só o companheirismo nos permite vencer, né? Uhum. Eu vejo, assim, muitas mulheres se queixando porque os homens não estão ajudando, porque e tal. Mas, olha, eu também vejo muita gente criticar os homens, né? Eles nunca, eu tô falando de uma regra geral, né? Você sabe que meu marido é um cozinheiro de mão cheia. Sei. Mas eu tô falando, eu sei que ele é uma exceção, né? Mas em geral, a cozinha, a casa, a educação dos filhos é um universo que as mulheres dominam. E aí, agora a gente precisa deles, né? Só que eles vão fazer e não vão fazer tão bem quanto nós. Claro, nós temos muito mais experiência nisso. E aí começa a criticar, né? A gente As começa. expectativas, né? Criar Isso! expectativas podem aumentar a nossa frustração. Então, eu acho assim que a gente tem que cobrar da pessoa aquilo que ela pode dar e não esperar mais do que ela pode dar. Então, eu estou dando um exemplo de serviços domésticos, né? Ou de criação de filho, e a gente acaba, nem que seja um olhar assim,
né? Assim, você não faz bem feito, né? E eu acho que esse é um comportamento que a gente às vezes traz para a vida, para a relação a dois, né? E agora, na quarentena, talvez esteja mais evidenciado. Mas o fato que, quando a gente pensa assim em valores, eu acho que tem que ter o respeito, como você falou, mas é o respeito do dia a dia em várias dimensões, como você já disse. E uma dessas formas é ser mais assim generoso, um olhar mais generoso com o outro, De sabe? aceitação, né? De acolhimento. Sim, Esse porque olhar. aquela pessoa tem defeitos, né? Como eu também tenho. Minha mãe brinca, minha mãe deve estar até assistindo, ela brinca muito, ela fala assim: minha filha, mas seu pai me atormenta, viu? Mas eu também sou chata. Eu também sei ser chata, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que ser generoso com a pessoa que a gente ama. Poxa E, vida, né? e compreender justamente essa base, essa formação que nós fomos estimuladas, é cultural, a gente ganha fogãozinho, panela, a gente ganha vassoura quando é criança, enfim, bonecas e etc. Menino não ganha isso, então é uma construção agora e a gente não pode querer desconstruir toda essa formação. E Sim, a Aline, você como advogada, né? A Aline até trouxe aqui, a Aline Bezerra, minha grande amiga, disse: às vezes agimos como juízes em nossos relacionamentos. Aí eu queria abrir um parênteses para você comentar. Geralmente, em terapia de casal, eu sempre, quando o casal chega, que a gente está fazendo os acordos terapêuticos, eu sempre coloco assim, que ali não existe cadeira de réu. Nós não estamos na terapia de casal para julgar, como a Aline até coloca muito bem, julgar quem está mais ou menos errado. Não, a gente não está lá para discutir pessoas, mas para discutir problemas, para discutir a relação, porque na maioria das vezes esse casal já deixou de se comunicar, né? De construir o ciclo energético. Quando ele busca a terapia de casal, é porque já se construiu um ciclo insano. E é exatamente como a Aline diz, porque a gente começa a julgar o outro e cobrar do outro e construir expectativas que às vezes está muito longe da realidade de construção do outro, né? sim, sim. Então, Fê, você quer que você diz para se despedir, para a gente chamar a Clênia também para contribuir, o que você deixa para nós que estamos aqui? Não, eu deixo uma mensagem de otimismo, né? E força. E eu creio que isso vai passar, né? Que tudo vai voltar ao normal, mas uma normalidade que vai ser um pouco diferente, mas que as pessoas que agora estão conosco vão continuar lá depois, né? Então Perfeito. a gente tem que plantar. O que que a gente está plantando agora, né? Isso vai passar. Então não justifica porque eu estou estressada, preocupada com o com o fim do mundo, com o apocalipse zumbi, ou porque não, isso não justifica eu não ter um olhar generoso com a pessoa que eu amo. Né? Isso não justifica. Estresse a gente tem, é difícil, a gente pira, ninguém é perfeito. A gente tem nossos momentos, né? E a gente fala muito sobre isso, né? Muito. Muito. A gente pira e volta de novo. Mas até esse pirar, tem que ter, no mínimo, educação. No mínimo. No mínimo, Até educação. para descompensar, quando a gente vive a dois, a gente tem que até escolher como descompensar. Pois é, claro, claro. Então, É assim, bem... a mensagem que eu deixo é que eu desejo que as pessoas consigam superar isso com sanidade. Você está aqui, minha amiga, para ajudar. Eu já te disse que esse seu trabalho aí é de utilidade pública, né? amiga. Estou E tentando. é muito bom poder escutar você, escutar Oh, diga a mesma coisa. Você é grande incentivadora, tá, gente? Ela que me incentivava. Faça vídeo, ajude as pessoas, saia das quatro paredes. Você tem que verdade. ajudar mais pessoas. Então, você é uma grande responsável, Fê. Obrigada. E Obrigada. você reforçou uma coisa interessante. Eu escutava alguém dizendo, eu estou atendendo em terapia online, e alguém dizia assim, Josi,
O casamento que sobreviver a essa quarentena não acaba mais nunca. Porque ela dizia assim, justamente sobre o estresse, a intolerância, a impaciência que está gerando, que você trouxe aqui, que é normal, é esperado para um momento atípico Sim. como esse. E ela até dizia, o marido está trabalhando fora e está na linha de frente, então ela botou para dormir no outro quarto. Ou seja, está difícil para ele. E ela disse, eu estou assim, quando ele chega, deixa tudo lá fora, passe e vá tomar banho. Você ainda não tomou banho. Ela disse que fica assim na cola dele, que ele não aguenta mais. Ela disse, eu sei que eu não estou normal, mas se sobreviver, não acaba mais nunca esse casamento. Então, que os casamentos possam realmente sair melhores depois de a gente ter tanta tolerância, entender o outro e, como você disse, um olhar generoso. Noilma falou também a gente olhar mais para as virtudes, pois vemos muito os defeitos. Noilma, minha querida amiga, muito sábia. E é verdade. O que gera todo esse desgaste, esse choque de temperamento, vem da construção de muita expectativa, é porque a gente olha muito para o defeito do outro e a gente quer que o outro mude, quando às vezes a mudança precisa começar em nós. Na hora que eu olho com mais generosidade, compreendo as limitações do outro, na hora que eu consigo realmente ter autorregulação, regular minhas emoções, eu vou ter muito mais afeto, até pelos defeitos do outro. Eu vou ajudar o outro, Noel. Tá certíssimo, é exatamente o que você reforçava. Minhas amigas são muito sábias. Imagina. Um beijo. Joelma também chegou aí. Que bom, tanta gente boa chegando. Vamos contribuir. Vai com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Então, gente, nós tivemos assim algumas experiências práticas depois da gente falar, né, sobre as teorias de Emerson, de Gellry, sobre os ciclos que se instalam, insanos ou energéticos e funcionais. Depois da gente falar um pouquinho, relembrar, que a gente já tem falado esses dias sobre as 5 linguagens do amor. Eu queria falar, antes de chamar a Clênia, sobre alguns mitos. E aí, quem não está casado, quem não está numa relação estável nesse momento, quem está em busca, porque nós queremos, na verdade, ter um relacionamento saudável e nos sentir aceitos, acolhidos, é uma necessidade básica do ser humano, se sentir amado. Então, para quem não está nessa relação, vamos a algumas dicas que eu estava pensando aqui. Primeira dica, a pessoa certa não significa ter a aparência certa. Às vezes nós aumentamos muito nossos critérios de escolha. E a pessoa certa, muitas vezes, vai ser aquela que tem traços de personalidade, estilo de vida, valores, que vão parecer mais com a nossa realidade de felicidade. Então, baixa um pouco a expectativa com a aparência, tá, gente? Até porque muita gente se foca demais na aparência. E no começo de uma relação, lógico, isso atrai, mas não mantém. Tem tantas pessoas que não têm um padrão estético perfeito de beleza, mas são pessoas ultra agradáveis. Elas realmente sabem fazer tudo isso que a gente estava conversando com Fernanda. Elas compreendem, regulam melhor suas emoções, sabem lidar com o estresse do outro, têm mais amabilidade, como Noelma diz, olham mais virtudes. Então, isso tem a ver com personalidade. Segundo mito, fingir desinteresse atrai interesse. Mito. Não é verdade. Especialmente, especialistas dizem que hoje nós estamos muito imediatistas. Então, as pessoas não estão mais querendo se interessar por algo que não sabe se vai ter retorno ou não. Até porque em tempos em que as pessoas estão como diz Bauman, né, em relações tão líquidas, a modernidade líquida, o amor líquido, as relações líquidas, tudo tão descartável. Existem até tantos sites de relacionamento, as pessoas querem realmente menos joguinho. Então, cuidado com isso. Terceiro mito. Vou mostrar apenas o meu lado bom no começo, porque senão eu perco a pessoa. Mito. Porque o meu lado bom pode não ser o bom, o agradável, o tão interessante para o outro.
Ninguém está procurando mais princesa nem príncipe, tá, gente? A gente está querendo alguém real, alguém que também falha, alguém que tem limitações. Então, a gente precisa ser mais autênticos. E numa relação, o outro tem que gostar daquilo que a gente é e não daquilo que a gente parece ser. Eu tenho lembrado muito esses dias. Vamos ser mais estoque, menos vitrine. Um outro mito é, por exemplo, os opostos se atraem. Opa, opostos demais se repelem. A gente precisa ter afinidades, identidades, a gente precisa ter valores parecidos, porque senão vão ser tantas discordâncias. Então, isso aí é outro mito. Quinto mito, vamos lá. Ciúme é prova de amor. Não. Ciúme pode ser prova de que um deles, ou até os dois, tem grandes dificuldades com a sua autoestima e baseiam a relação na manipulação. E isso muitas vezes a gente tem até um termo que a gente chama síndrome de Otelo. É o amor, é o ciúme patológico, tá? Então, outro mito grande é falar do ex. Falar do ex acaba relacionamento. Não, faz parte da nossa história. Não devemos falar tanto, mas falar do outro, do ex, de alguém que passou na nossa vida como uma referência, faz parte da nossa autenticidade. Outro mito é rotina mata relacionamento. Não, rotina é estruturante, rotina é saudável. Inclusive, rotina nos dá confiança, nos dá segurança. Nós precisamos de rotina também. Uma relação com rotina é saudável. Outro mito grande é filho une casal. Não necessariamente. Filho pode ser e deve ser, para alguns, projeto do casal. Ele tem que estar no meio do casal e não à frente do casal. Tá? Então, filho não vai, de forma nenhuma, resolver relações disfuncionais, ciclos insanos. Não. Outro mito grande que a gente assim, precisa ver é que hoje tem sido muito comum casais pensarem que morar juntos, fazer o teste para saber se casa ou não casa. Não garante, esse test drive não garante que essa relação vai sobreviver. Pelo contrário, isso mostra que o casal tem insegurança e dificuldade com compromisso, tá? Então, esses mitos aí para a gente pensar sobre relacionamento, o que a gente pensa que a gente tem que desconstruir muitas crenças sobre relacionamento que nós aprendemos. Como eu disse, né? Nós temos que aprender muita coisa nova e temos que aprender a desaprender também alguns mitos. Eu queria chamar a Clênia para a gente conversar agora. Clênia é outra grande amiga. Eu, Fernanda e Clênia, nós já caminhamos, como eu disse, juntas desde o começo dos nossos casamentos, há mais de 20 anos, uma amizade muito longa, muito próxima, de dividir dificuldades, momentos bons. E Clênia, ela tem muito a contribuir. Tem 3 filhos, Fernanda tem 2 já bem grandes, Clênia tem uma grande no ensino médio, Esther, tem Emanuel, está no fundamental, e Elisa no infantil. Aliás, estão ainda no infantil os 2. Então, ela tem várias faixas etárias, né? 5, 8 e Esté hoje com 17. Então, eles têm muita experiência. Então, Clênia, veio compartilhar conosco. Enia já chegou, Suzy, Denise. Então, vamos compartilhar aqui. Pode entrar. E falar muito, né? Assim, a gente está falando muito hoje sobre vida nesse período de pandemia. Exatamente por isso, queridos, porque nós não podemos ficar no piloto, no modo automático que nós estávamos vivendo. Por isso que eu tenho feito esse desafio de estar com vocês, compartilhando e chamando amigas que podem colaborar, que aquilo que é bom para mim, eu estou fazendo isso, eu estou compartilhando com vocês aí. Aquilo que tem me ajudado, que tem me fortalecido, pessoas que agregam. Estou esperando Clênia chegar e ela já chegou para agregar também. A gente se chama assim, Clê e Fê e Juse. Então, Clênia aí chegando. Clênia trabalha no Banco do Brasil. Então, além de ter os 3 filhos nessas faixas etárias bem distintas,
ainda é esposa, ainda tem ministério, ainda trabalha no Banco do Brasil. Fernanda é advogada no Banco do Nordeste. Então, todas trabalham muito, tá, gente? E a gente não sabe como, né, Clênia? Mas a gente consegue administrar há tanto tempo essa família. Então, quais são os segredos, Clênia? O que é que tu pode trazer, amiga, para quem está aqui conosco? Oi, pessoal. É minha primeira live. Eu demorei para entrar, que eu não sabia entrar. Ela não queria aceitar, gente, mas ela tem tanto a contribuir que eu não ia deixar de fora. Então, Clênia, quais são princípios importantes para a gente poder manter uma relação saudável e administrá-la? Oi, pessoal, Josi. É uma alegria estar aqui, né? Assim, eu não sei porque eu estou aqui, porque a gente sempre escuta as pessoas falando, né? Ah, é tão bonitinho, vocês juntos, é tão bonitinho. Eu e meu marido, né? Todo mundo diz, é tão bonitinho. E a gente faz. Não, mas a gente não faz nada demais, a gente vive normal, né? Mas as pessoas dizem, é tão bonitinho. Eu acho assim, o que já foi dito, né? Muita coisa já foi dita. Fernanda aí arrasou. Fernanda, a gente casou na mesma semana. Eu casei 2 dias antes dela, então eu sou 2 dias mais experiente que ela, entendeu? Para falar. E detalhe, mesmo a lua de mel, praticamente. Mesmo a lua de mel, nos encontramos na lua de mel. Então, assim, a Fernanda falou bem, né? Tudo que foi dito aí, mas eu acrescentaria uma coisa que eu vejo muito, né, aqui em casa, que é a questão da admiração, sabe? Eu acho muito difícil uma pessoa amar outra se você não admira, se você acha que tudo que ela faz é mal feito, que tudo que ela fala é besteira, que tudo que ela faz é feio. Então, denigre, assim, né, Clênia? Denigre o outro. Exato. Então, isso. Provocar aí mal, eu acho assim, inclusive. Isso. Eu acho assim que você admirar o outro. Eu sou a maior fã do meu marido, né? Eu e a mãe dele, a gente tá assim, no mesmo páreo, sabe? Então, eu sou a maior fã dele. Então, e eu vejo que ele faz assim, eu sou tão grato a Deus e tenho tanta sorte de ter você, né? E eu deixo ele pensar, diga, coitado, não sabe que eu que tenho a sorte, eu que sou grata a Deus por ter ele. Então, assim, quando existe essa admiração, né, no casal, então eu acho que fica uma relação mais bonita, mais firme, porque você valoriza aquela pessoa, entendeu? A questão do compromisso também, as pessoas têm esquecido a questão do compromisso, né? O compromisso e trazer Deus para o casamento. No nosso caso, é dessa forma, entendeu? Deus, ele faz parte do nosso casamento. O que a gente tem ensinado também para os nossos filhos é que assim, a pessoa está sensível à necessidade do outro. Então, a gente sempre pensa na realização, no bem-estar do outro. Eu penso muito no bem-estar dele, da mesma forma que ele pensa no meu bem-estar. Então, a gente vive bem. Porque, assim, o amor não é só a gente falar que ama, entendeu? Aqui em casa mesmo, nesse momento de isolamento, e a gente passou um isolamento bem grande, porque a gente ficou em casa trancado, que a gente voltou de viagem, então a gente teve que ficar em casa mesmo, então sem ninguém, sem secretária, só a gente. Eu tenho 2 pequenos, e o trabalho braçal ainda é grande, né? De trabalho de dar banho, de tudo isso. Então, a outra pessoa dizia assim, olha, fica deitada que eu dou banho nos meninos e coloco eles para dormir, é mais importante do que eu te amo, entendeu? É a questão da linguagem do serviço que a gente falava, né? Diz muito quanto o outro quer lhe ver feliz. Aí, isso aí... A gente decodifica, né, Clê? Exatamente. É pensar no bem-estar do outro, acima do meu, entendeu? Então, a gente pensar no outro ser feliz, no bem-estar dele. Então, eu fazendo isso para ele e ele fazendo para mim, então a gente vive bem, porque a gente sempre está feliz, porque ele faz isso para mim e eu faço isso para ele, entendeu? Clê, você está falando uma coisa aí que tem muito a ver.
Por exemplo, na medida que eu admiro qualquer pessoa, qualquer admiração, mas falando da relação a dois hoje, na medida que eu admiro, quanto mais eu admiro alguém, mais eu respeito. E quanto mais eu respeito, mais eu amo. Porque entra exatamente aquela questão do ciclo energético que a gente falava do livro, Falar e Ouvir, é que na medida que você se sente amada pelo outro, porque você se sente admirado pelo outro, você vai respeitar mais, ou seja, instala-se um ciclo saudável, uma relação que aí você entra com um componente que é fundamental, a espiritualidade. Porque eu penso, situações como essa, agora, que estão mexendo com crise sanitária, política, econômica, né, estresse, tudo que a gente já falou hoje no início. Com Deus é difícil. Imagina sem Deus. Nesse ponto de vista que você está trazendo de vocês. Você concorda? É isso que você está querendo dizer? Sim, sim. Então, e aí, assim, a questão de filhos, falando um pouco, abrindo esse parêntese, né? Como é que vocês conseguem passar isso para os filhos, dessa importância da relação saudável de vocês, da relação com Deus que você acha importante? Onde é que os filhos estão nessa relação aí? É uma construção diária. Construção diária. Encaminhá-los no caminho correto, entendeu? Diariamente fazer, essa a nossa obrigação, né? Conduzir os nossos filhos, mostrar o caminho correto e ser exemplo, porque não adianta eu mostrar o caminho correto e fazer de outra forma, porque aí não vai surtir efeito nenhum na vida deles. A gente tem que viver aquilo que a gente está mostrando para eles. Então, aqui em casa, a gente vive essa realidade porque está na nossa vida, entendeu? Eles veem essa realidade em nós. Então, é mostrar o caminho correto, o casamento como deve ser também. Eu, quando me comporto como esposa, eu ensino as minhas filhas a serem esposas também, entendeu? Porque elas têm que ver o exemplo em mim de esposa. Então, claro que... Você é um referente, porque um parênteses, com quem a menina aprende a ser mãe? Com a mãe. Né? E esposa também, né? E esposa também. Exato, exato. Quantas moças dizem, né, hoje em dia, não quero ser como a minha mãe, não quero fazer o que a minha mãe fez, né? Então, ou meu pai, exato. Então, a gente procura esse caminho de viver da forma que a gente ensina aos nossos filhos, né? Que eles possam ver em nós o exemplo a seguir. Então... Por exemplo, essa questão que a gente, recentemente, né, eu conversando com a minha filha, ensinando que ela tem que estar sensível para a necessidade dos outros, principalmente a nossa, em ajudar em casa, entendeu? Porque muitos adolescentes ou crianças mesmos, assim, não tem essa sensibilidade de ajudar. Eu vou comer e vou me embora para o meu quarto, entendeu? Então, a gente ensinando que isso é prova de amor também. Você está disponível, você vê a necessidade do outro, principalmente os de casa, né? Você tem que estar sensível a ver a necessidade dos que estão precisando de ajuda, principalmente os de casa. Isso é prova de amor, entendeu? Alguém fez um comentário aqui interessantíssimo. Agora na quarentena, vi que meu marido me ama muito mais do que eu pensava. Do mesmo modo que a gente viu aí, em São Paulo, aumentou em 44,7% a violência doméstica. Infelizmente, a Polícia Militar comparou março do ano passado e agora, e eles tiveram esse aumento nas ocorrências. Rio Grande do Norte também, muitos estados. Então, na Europa, inclusive, até uma carta circulou lá para as pessoas denunciarem violência doméstica. Infelizmente. Mas alguém está dizendo uma coisa que de fato aconteceu. Muitas famílias ressignificaram, se reencontraram mais, né? Trabalharam alguns valores de ajudar-se mutuamente, de dividir tarefas. Infelizmente, outras brigaram mais porque já tinham muitas
disfuncionalidades e não tinham essa sustentação que você está trazendo, os valores essenciais. Aí, o que aconteceu é que a quarentena, como Fernanda dizia, acirrou os problemas que já existiam. Né? Exatamente, então, exatamente. E eu vou reforçar, né, essa questão que eu acho primordial, é trazer Deus para dentro de casa, né? Isso que a gente tem feito na nossa vida. Algumas pessoas não assim, acham que isso é besteira, não sei o quê, mas não é, assim, não é principalmente na criação de filhos, sabe? É ter um norte a se seguir do que é correto, de ter realmente a vida na esperança da vida de Cristo mesmo. Que bom, Clênia. A gente está nos minutos finais, você fica aqui. Eu quero registrar minha tia querida, Márcia Frazão, lá do Rio. Nós temos muita gente do Rio aqui participando conosco. Que coisa linda. Que bom, tia, você está aqui conosco. E muita gente aí dizendo que está aprendendo muito. Que bom que a pretensão não era nenhum compêndio. Era falar exatamente do que é simples, porque felicidade não se baseia em algo tão surreal, nem tão caro de se conquistar. Felicidade se constrói no dia a dia. Felicidade se constrói com bases sólidas. E o contentamento, Josi? Contentamento, gratidão. Exatamente. Ser grato, eu sou grata por tudo, tudo, tudo. Então, as pessoas que vivem insatisfeitas, reclamando, murmurando, elas têm muito mais dificuldade de viver feliz em um casamento. Ô, Clênia, eu digo sempre, a gente tem 5 minutos, mas fica por aqui. Eu uso muito uma frase, quem me conhece sabe muito essa frase, eu repito, até Robson diz, já ouvi tanto. Quem tá bem, faz bem. Quem tá mal, faz mal. E eu ainda acrescentaria para a gente se despedir. Quem convive bem, vive bem. Quem convive bem, vive bem. Uma prova até, assim, trazendo até para dentro do casamento, trazendo para nós, né? Como é bom a nossa convivência. Cafezinho, né, Clê? Se juntar para café, para compartilhar as fases difíceis dos filhos da gente, compartilhar o lado bom, o lado difícil do dia a dia. Quem convive bem é muito mais beneficiado e vai fazer bem. Mas para a gente viver bem, para conviver bem, é fundamental essas bases sólidas. É fundamental fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível a gente olhar um panorama como esse e conseguir estar contente, ressignificando, com esperança no dia de amanhã, não fazendo o nosso hiperfoco nos problemas, mas olhando para o alto, de onde nos virá o socorro. Nosso socorro não vem da nossa competência técnica, porque nós somos inteligentes para saber manter um relacionamento, nem do nosso título, nem da nossa conta bancária. Jamais. Ainda que tudo isso nos falte, ainda assim, ainda que não haja na videira, ainda que não haja flores no campo, ainda assim, a gente vai olhar para o alto, porque de lá nos virá o socorro e dias melhores virão. Então, nós queremos agradecer quem esteve aqui nessa live conosco. Quero agradecer muitíssimo minhas 2 grandes amigas. Tenho muitas grandes amigas. Essas é porque são, assim, antigas. Quantos anos? 20, né, Clê? 20 de casamento. Mais 22 eu tenho de casamento, 26 de convivência com meu esposo, então a gente tem uns 25 anos. Tá, e acho que a gente aqui de amizade, a gente deve ter... Não, a gente tem uns 25 anos. Eu tenho 26 com meu marido. Desde o tempo de bandinha de igreja, então... 25 anos, Então, gente... Assim, eu quero agradecer a oportunidade. Eu não sei falar bonito. Eu disse, chama meu marido, que meu marido fala bonito. Mas, assim, eu quero agradecer e dizer que é uma honra para mim ter participado. Assim, não sei se eu falei, mas graças a Deus por tudo. É o que eu posso contribuir. Um beijo para você. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Beijo no coração que tá aí. De vocês e até a próxima live no sábado, se Deus quiser. Tchau. Tchau.